Podcast Como Elas Fazem. Olá! Esse programa visa distribuir conteúdos relativos aos saberes e fazeres da gestão cultural protagonizados por mulheres em Londrina. O podcast Como Elas Fazem é composto por uma série de 5 episódios, em que eu, Marina Bigardi, converso com 5 produtoras culturais de diferentes linguagens artísticas a cada um. Música, teatro, cultura popular, audiovisual e dança. Elas vêm compartilhando suas experiências práticas e teóricas relativas ao tema da produção e, além de discutir como elas fazem, debatemos também os enfrentamentos de gênero nessa profissão. Esse programa é um convite para a reflexão, para a troca de experiências e para a prosa sobre produção cultural. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes e obrigada pela escuta. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast Como Elas Fazem. Hoje estamos aqui com a Ana Karina Barbieri, que é atriz e produtora cultural de Londrina. Seja bem-vinda, Ana Karina. Muito obrigada pela sua presença. Oi, Marina. Oi para todo mundo que está escutando a gente. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco sobre o meu trabalho. Maravilha, Ana. Obrigada. Me conta, Ana, como é que a relação com o teatro começou na sua vida? Bom, a minha relação com o teatro, ela vem desde quando eu sou criança, né? Desde a minha infância. Em festa de aniversário, eu sempre pegava todo mundo que estava, os convidados, os adultos, para assistir alguma apresentação minha de alguma história que eu gostava. E eu sempre assistia a televisão e achava que eu queria trabalhar na televisão e pedia para minha mãe para trabalhar na televisão e fazer novela e essas coisas. Lá em Jundiaí ainda não tinha curso de teatro nessa época, quando eu tinha uns 7 anos, assim, mas tinha um curso de modelo fotográfico, modelo de TV, e aí eu fui fazer esse curso. Comecei a trabalhar como modelo mirim, né, lá em Jundiaí, e de repente, assim, quando fazia alguns anos que eu fazia isso já, ia ter um desfile de uma agência de modelo que eu fazia parte e foi exigido que para fazer esse desfile os modelos iam ter que fazer um curso de teatro. E aí foi obrigatório, então prepararam um curso de teatro para os modelos. E nessa eu fui fazer o curso de teatro muito feliz, né? Conheci o teatro desse jeito, fazendo esse curso. Acabou que a partir disso eu fiquei no curso de teatro e parei de trabalhar como modelo. Conheci o teatro dessa forma. O curso foi temporário, mas aí eu descobri que esse professor dava aula na Casa de Cultura de Jundiaí. E aí comecei a fazer teatro lá. E não parei. Fiz 6 anos de curso de teatro em Jundiaí. Depois eu participei de outros grupos de teatro independentes de lá, até passar no vestibular para letras em Londrina, na UEL. E aí eu me mudei para Londrina em 2006, isso. E fazendo faculdade de letras, eu ainda fazia algumas experiências solo, algumas independentes assim de teatro, me apresentava em festa, até entrar no curso de artes cênicas da UEL em 2010. Aí eu participei fiz a formação, né? Sou bacharel em artes cênicas. Faço parte de grupos de teatro, né? Durante a minha graduação nas artes cênicas, fiz projetos de pesquisa, fiz parte da Companhia L2 de dança-teatro, fiz parte da Companhia do Santo. Hoje tenho um grupo que chama Cia do Terno de dança-teatro. Também participo do grupo Companhia Kiwi de Jaqueta, que é um grupo de contação de histórias. E entrei o ano passado no mestrado em Artes da Cena na Unicamp. Então, né, continuo pesquisando teatro, então sou atriz, sou pesquisadora de teatro. E no meio dessa trajetória toda também acabei me tornando produtora cultural, que acho que é o que a gente vai falar bastante aqui, né? Eu entendo que a produção cultural ela começou lá na minha infância, quando eu comecei a fazer curso de teatro mesmo. Eu penso que grupos de teatro
amadores, grupos de teatro independente, né? Teatro de grupo, mesmo sem dar o nome para as coisas, acabam se produzindo, trabalhando com produção, né? Então, lá em Jundiaí, né, desde de pequena mesmo, a gente comprava os elementos de figurino, a gente comprava as coisas de cenário, a gente andava nos bairros colando cartazes, então a gente também fazia a divulgação do trabalho, comunicação, né? Então, a gente trabalhava com produção, acaba que as pessoas que fazem teatro acabam se envolvendo com todas as áreas que dizem respeito ao teatro, a técnica, a produção, a atuação, direção, a gente acaba fazendo tudo isso. Profissionalmente, sim, comecei a trabalhar com produção através do Festival Internacional de Música de Londrina. Então, eu já tinha interesse desde de quando eu entrei na Faculdade de Artes Cênicas, de além do trabalho de atriz, entender como que era esse trabalho de produção cultural, e tive essa entrada pelo Festival Internacional de Música de Londrina, fazendo assistência de produção, né? E fiquei bastante tempo no festival ao lado da Michele Figueiredo, que é uma pessoa que me ensinou muito sobre produção, né? Trabalhando com ela por muitos anos. Ela acabou me levando para trabalhar também no Filo, né? O Festival Internacional de Teatro, para o Londrix, no Festival Literário. E fui trabalhando bastante em festivais, para entender boa parte da produção, de logística e tal, e fui me interessando mais por essa área, entendendo também como se escreve projetos. Por um tempo passei a ser coordenadora de produção do Festival Internacional de Música de Londrina. Hoje eu sou diretora executiva do Festival Internacional de Música de Londrina e também recentemente abri a minha produtora, ao lado da Renata Santana. A gente tem a Arlequino Produção Cultural Limitada, para produzir nossos próprios projetos e projetos de outros grupos, de outros artistas que nos procuram. Lindo, que trajetória maravilhosa. E queria falar um pouquinho sobre esse lance de você já vir dessa história de teatro e de atuação, e como a parte da autogestão funciona muito diferentemente de, por exemplo, coordenar ou ser assistente de produção de um outro festival, festival de música, ou outros festivais dos quais você já participou também, Festival de Cinema, Londrix. A coisa da autogestão. Você já tem muitos projetos que foram aprovados no Promic, em outros editais, e tem outras formas de financiamento em que você é produtora e também atriz. Como é que isso funciona para você dentro de uma logística de trabalho? Você escreve todo o projeto, você executa todo o projeto, você contrata outras produtoras e produtores para te ajudar. Conta um pouquinho da coisa da autogestão e como isso também se difere tanto de um trabalho só de produção, assim. Sim, tem bastante diferença. Esse envolvimento meu com a produção dos meus projetos, ele foi mudando, eu fui aprendendo enquanto eu fui fazendo. O primeiro projeto que eu aprovei, eu escrevi o projeto e eu fui a produtora do projeto, e também eu era a atriz do projeto, né? E é bem desgastante, porque são energias diferentes, né? Então, assim, a energia da produção no dia de uma estreia, por exemplo, né, que é um dia que é o dia da maior expectativa nossa, é a estreia do espetáculo, né? Existe a correria da produção para que... por mais que você esteja organizado, no dia sempre tem alguma correria, né? E tem também a energia da atriz que está o dia numa expectativa, né? Numa preparação, numa concentração para o trabalho. Eu fiz isso nesse primeiro projeto e depois, no segundo, eu já não fiz. Eu escrevi o projeto, eu tive a ideia, eu escrevi o projeto, mas aí eu contratei uma pessoa para trabalhar na produção nos dias de apresentação, para cuidar dessa infraestrutura e logística enquanto eu fazia o meu trabalho de atriz.
Eu acho importante, achei importante separar isso, agora eu faço isso. Mas por exemplo, nesse segundo momento, nesse segundo projeto que você teve uma produtora te acompanhando, você que meio que fazia toda a pré-produção disso, de ver aonde que vai ser a apresentação, agendar, fazer a divulgação, ou contato com a assessoria, enfim. Sim, esses projetos que são do Promic, né, são projetos de bolsa, em que assim, os valores eles são justos assim, para caber são orçamentos pequenos, né? Então a gente acaba fazendo várias coisas ali entre nós e se resolvendo coletivamente entre o grupo que está participando da execução, né, do projeto. Eu costumo... eu tenho um gosto até em escrever projeto. A gente tem uma ideia. Por exemplo, eu anoto as ideias que eu tenho e depois eu vejo assim, nesse edital vamos por aqui. E aí, quando você escreve o projeto, você já tem a elaboração do cronograma de como vai acontecer. Então, nessa hora de elaboração, eu, pelo menos, já coloco o espaço em que ele vai ser apresentado. Eu já coloco, porque você precisa entregar, inclusive, cartas de pré-reserva de espaço. Você já tem que, no cronograma, prever a data em que ele vai ser apresentado. Então, essas coisas, no momento de elaboração do projeto, elas já vêm, né? Então, quando o projeto é aprovado, a pré-produção ela já está organizada. Então, eu acabo cuidando dessa parte, da produção executiva. Isso também difere bastante desse cargo que você tem hoje de diretora executiva do festival, que foi uma crescente de assistente de direção, depois de coordenação e agora diretora, que é um festival que tem uma estrutura muito maior, que tem um financiamento maior e tem várias equipes e vários departamentos. Conta pra gente o que você faz ou o que você já fez ali enquanto produtora do Festival de Música. É até uma história engraçada, porque assim, a maneira que eu entrei para trabalhar como produtora foi um pequeno acidente, né? Quando eu entrei no Festival de Música, eu não tinha nem conhecimento de para quem entregava um currículo, por exemplo, para trabalhar no festival, ou quando ele acontecia direito. Então, ele acontecia em julho, eram férias da faculdade, né, de artes cênicas, e eu estava na minha casa de férias. E uma colega minha da faculdade tinha entregado um currículo e estava trabalhando no Festival de Música, na produção, na equipe de produção. E ela foi trabalhar no primeiro dia e uma pessoa faltou. E essa pessoa que faltou, ela era guarda de instrumentos, que é assim, por exemplo, um guarda-volume de loja, de supermercado. Então, assim, o aluno, ele chega com um contrabaixo acústico, por exemplo, para estudar. Para ele almoçar ou para ir no intervalo, não fica carregando o instrumento. Então, tem um lugar lá que você deixa o instrumento, pega uma senha, igual guarda-volume. E essa pessoa faltou. E aí essa menina que estudava comigo falou, nossa, acho que eu tenho uma amiga que se interessaria para fazer. E aí ela me ligou e falou, você quer? Eu falei, quero. Ela, então traz agora um currículo e vem aqui agora. Daí eu fiz um currículo e fui. E aí eu comecei, então, o meu primeiro ano foi esse, guarda de instrumento, dessa maneira acidental. Até aí eu não estava procurando ainda trabalhar com produção, né? E aí, no ano seguinte, eu trabalhei nesse guarda de instrumento, e daí no ano seguinte a Michele Figueiredo falou, vem participar da equipe de produção, né, como assistente. E eu entrei a trabalhar mais dessa forma, né? E o que faz um assistente de produção, ou uma coordenadora, ou uma diretora executiva? Eu tenho uma característica, acho que é particular, que eu acabo agregando algumas funções, assim, né? Então, assim, um coordenador de produção, no caso do Festival Internacional de Música, é a pessoa que vai gerir uma equipe para cuidar da infraestrutura e logística do festival. Isso é muito particular, isso não vejo, assim, eu já trabalhei em outros festivais, acho que muda um pouco, tá? Mas no caso do Festival Internacional de Música, ele tem uma parte artística, né, uma frente artística, uma frente pedagógica e uma frente científica.
Então, são muitas equipes. A coordenação de produção, ela cuida para que tenha o que o artista precisa para se apresentar naquele dia com o que ele foi contratado. Então, por exemplo, um grupo musical vai se apresentar no Teatro Ouro Verde. Ele vai mandar um rider, né, de que instrumentos e do que ele precisa de equipamento de sonorização e de luz para o evento dele acontecer. Então, a produção vai cuidar disso, vai entrar em contato com o técnico para que tenha o que o artista precisa. Além disso, ele precisa de água, o que ele precisa de camarim, ele vai se alimentar, né? E também, durante o evento em si, quando chega o público, quem organiza a entrada do público, que horas que começa... vai precisar passar uma vinheta de um patrocinador, precisa ter o banner do festival, a produção cuida de tudo isso. Realmente é um acúmulo de funções. É basicamente entender o cenário completo daquele acontecimento, que é uma apresentação de música ou uma aula de instrumentos, e entender o que precisa para aquilo ser executado. Né? Um evento vai acontecer, uma apresentação, uma aula, uma masterclass. O que precisa para que aquilo aconteça? Além do professor, do artista e do público. É cadeira? É na rua? Banheiro? Precisa de autorização se é em espaço público? O que você precisa para que aquilo aconteça é a produção que faz. E num festival dessa grandeza, tem até um departamento, uma comissão, pessoas ali para cuidar do transporte, de ida e vinda de artistas e professores, e só mexendo com o transporte dessas pessoas. Né? Tem uma pessoa que cuida só de comprar passagem. Imagina, são centenas de pessoas, porque tem os artistas e tem os professores. São muitos cursos. Então, vem professores de todos os lugares do Brasil, de outros lugares, de outros países também, né? Então, assim, você precisa de uma pessoa para cuidar só de comprar passagem de todo mundo, passar para cada pessoa seus horários e em que hotel vai ficar. E aí você tem uma pessoa do transporte que tem assistentes que vai ter a listagem disso e vai buscar esses artistas. E acompanhar. O voo atrasou, né? O ônibus quebrou no meio do caminho. Que essa pessoa chegou no lugar certo, né? Pega no aeroporto, leva para o hotel, do hotel para o festival. Por mais que você seja organizado, em uma estrutura grande dessa, sempre vai ter o imprevisto. E você sempre tem que estar preparado porque o imprevisto muda a tua organização do dia. De repente atrasou e essa pessoa chega num horário que todo mundo está em outro lugar. Você tem que se organizar. Por isso que a gente sempre fala que é uma correria, né? Ana, agora microfone aberto para uma história de algum desafio, de alguma história engraçada que aconteceu nessas andanças de festivais e eventos. É sempre uma correria muito gostosa, na verdade. Eu gosto muito de trabalhar com isso, né? Quando a gente fala que é correria, que é imprevisto e tal, mas existe um prazer nisso, né? E são esses apuros que vão acontecendo. Tem uma que eu queria contar, que foi um ano do Filo, né? O Festival de Teatro, que ia ter um espetáculo que se chamava Essa Criança. Ele aconteceu no Teatro Marista. E ele era um espetáculo da Companhia Brasileira de Teatro, que é uma companhia de Curitiba, que tinha uma participação da Renata Sorrah. Então, eles vinham de lugares diferentes. O grupo chegou um dia antes, chegou na véspera da apresentação. E a Renata Sorrah chegaria no dia seguinte, no dia da apresentação. Ela perdeu uma conexão do voo. E ficou bastante atrasada. Só que era uma apresentação muito específica, né? Porque eles tinham uma estrutura de palco diferente. Eles montaram um palco junto com o palco que já tinha no teatro, uma luz muito precisa. Então, ela precisava chegar e passar essa luz, saber se localizar no palco para poder começar. E ela chegou assim, se o espetáculo começava 20 horas, às 20 ela chegou no aeroporto de Londrina. Só que era a Renata Sorrah, né? Então a fila do teatro estava virando esquina no Marista.
E a gente não podia deixar as pessoas entrarem porque ela precisava fazer esse teste, né? Acho que foi o meu primeiro filo isso. Eu tava meu segundo ano trabalhando com produção, meu primeiro filo, aí eles escolheram, né? Ó, Ana, faz assim. Aninha, eles me chamavam. Vai lá falar com o público, né? E aí eu fiquei lá na fila, né? O público bastante irritado, nervoso. Ó, nós estamos aqui há 1 hora, a gente chegou 1 hora antes para pegar um lugar bom e olha, a fila tá dobrando e tem criança e tem idoso, e realmente, né? E aí eu fui conversando com as pessoas, recebendo um pouco dessas reclamações, tentando acalmar. E aí é nessa hora, né? Mesmo a gente vai ganhando experiência quando vai... É na hora, é fazendo, né? Que aí eu consegui negociar com o teatro, com o pessoal e com o grupo, assim... Vamos deixar os idosos entrarem, eles assistem essa passagem de luz com ela, eles ficam acomodados e aí o público ficou mais tranquilo com isso, a gente fez isso. Então, entraram as pessoas que teriam prioridade, né, no teatro. Ela chegou, o espetáculo começou 1 hora depois, mas ficou todo mundo tranquilo. Mas são uns apuros que a gente passa que fala assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Sabe? Tem umas horas que a gente fica assim, por que eu tô aqui? Gente, e é isso, né? Tem que ter uma cara de representação para dar as notícias boas e as ruins. E muitas vezes a produção acaba tendo que ter essa função de dar uma notícia ruim, né? Estão atrasado, mas vai chegar. Mas resolver. A gente da produção, Marina é produtora também, a gente escuta muito isso, assim, ó, resolve, não importa. Se for na conversa, pode ouvir um xingamento ou uma cara triste, mas tem que ser resolvido. Sim. Inclusive, é uma coisa que eu tenho aprendido, assim, nos últimos anos, que é entender que a gente pode dizer não para algumas coisas, sabe? A gente tem eu pelo menos, né, tinha essa sensação, por escutar bastante até, que assim, a produção resolve, a produção tem que fazer tudo. Mas não é exatamente assim, porque senão às vezes fica parecendo, às vezes, sabe aquele filme Diabo Veste Prada? Não tem que ser assim, é o nosso trabalho, a gente se organiza para isso, para cumprir as coisas com tempo, com planejamento. É claro que quando chega na hora, a gente tenta muito resolver as coisas, resolver os imprevistos. Mas isso não faz com que a gente tenha que fazer tudo o que estão pedindo quando são coisas impossíveis, pesadas ou que poderiam ter sido pedidas antes. Sabe? Acho que a gente se cobra muito assim, bom, para eu ser uma boa produtora, eu preciso fazer acontecer e dar tudo ser perfeito e dar tudo certo. Mas existem limites, né? Então, assim, eu demorei bastante, mas hoje eu tô entendendo que eu preciso, cada situação, analisar, entender o que dá para ser feito e que algumas coisas é o seguinte, ó, isso aqui não vai dar para fazer, a gente vai ter que fazer de outro jeito, sabe? Isso é muito importante. Completamente. E eu acho que vem muito com o tempo, né? O conhecimento do inviável. E chegou o inviável e você diz, não vai dar. Mas eu tenho uma alternativa. Vamos fazer de tal jeito. Senão a gente sofre, a gente se pressiona demais, né? Aninha, vamos falar um pouquinho sobre outra produção sua, que é esse canal que chama Maloucos e Família Maloucos, que vem dessa onda de novas formas de entretenimento, de webséries, YouTube, essa febre toda, e que é um super sucesso entre a juventude, os adolescentes, e que você ficou aí nesses últimos tempos, né? 2020 e 2021 produzindo essa série. Conta como que foi, quais eram as suas atribuições. Sim, eu fiquei 1 ano lá com eles, entrei para fazer a produção de uma série e acabei ficando, né? Essas coisas, a gente entra, conhece as pessoas e gostaram do meu trabalho. Eu entrei em princípio para fazer preparação de elenco e alimentação da galera ali, catering.
Eu nunca sei, é catering ou Catherine? Acho que é isso aí. O que saiu? O que saiu. E aí acabei com o tempo, né? Fui contratada, fizemos um contrato mesmo, fiquei ali direto. E aí cuidando de mais coisas, assim, locação, produção de set. Eu também acabava fazendo um pouquinho de assistência de direção, eu fazia as ordens do dia ali. Eu entrava em contato com a equipe para marcar os dias e horários de gravação. Acabava fazendo... a gente acaba sempre fazendo um pouquinho de tudo, né? Mas eu assinava essa produção, assim... organizar o set, ordem do dia, cronograma, passar para os atores... Até atuava também. Um pouquinho. Isso eu ainda não vi, vou buscar no canal. E essas produções todas, até no Gaveta de Baixo, essa nova produção que você está fazendo das Três Marias, elas são todas através da Arlequino Produção Cultural, que é a sua produtora junto com a Renata. Conta pra gente dessa produtora e o que tá vindo dela. A Renata é uma grande amiga minha, uma parceira, uma produtora que eu sempre respeitei demais. Ela também fez artes cênicas na UEL e ela também é atriz da Kiwi de Jaqueta, né? Nós estreitamos nossos laços de amizade por ali. Trabalha no Festival de Música também comigo. Enfim, nós somos parceiras e somos produtoras aí, né? Nessa batalha, nessa resistência que é ser uma produtora cultural no Brasil, em Londrina. Então, a Renata ela tem uma parte muito boa de elaboração de projeto, uma inteligência assim, de planejamento. Eu também gosto bastante de escrever projeto. Essa experiência que eu ganhei do festival de infraestrutura, logística e tal, a gente se juntou assim, para criar Arlequino, que é uma produtora que a gente criou para fazer os nossos próprios projetos de teatro. Que, na verdade, o meu interesse em começar a trabalhar com produção era para poder produzir os meus próprios projetos de teatro, né? Então, a gente vem com essa vontade. Então, sim, esse projeto das Três Marias, Arlequino produz. E também produzir outros grupos. Então, por exemplo, a gente produz alguns projetos para o Abacate Contemporâneo. A gente está produzindo um projeto do Promic também, do Guilherme Benassi. A gente produz o Seu Bonanza, que é um palhaço de Tatuí, que também, né, morou um tempo em Londrina, mas que agora está em Tatuí. Então, outros grupos que procuram a gente, às vezes, para elaborar um projeto ou para produzir algum trabalho, ou para representar em alguma ação, sabe? Então, a gente já vem trabalhando com isso, mas a nossa intenção é se inserir mais, assim, né? Aqui em Londrina e trabalhar bastante e elaborar mais projetos, e não só daí do Paraná, a gente também pensa em projetos maiores, tá? Mas estamos começando, né? Maravilhoso. E que maravilha uma produtora também que abarca várias linguagens artísticas, né? Ana, pegando esse gancho da Arlequino, que é formado por duas mulheres incríveis, produtoras, com uma bagagem cultural e profissional, pessoal, incrível. Me conta, como é que é ser mulher e produtora no campo da cultura, atuando principalmente também agora e cada vez mais em espaços de liderança? Eu às vezes me surpreendo ainda, exatamente por estar trabalhando com cultura, com algumas situações assim que a gente ainda tem de enfrentamento, né? Nós somos mulheres e nós, agindo no mundo, lidamos com situações de machismo, né? De uma estrutura social, e a gente lida com isso desde pequena. E no caso de ser uma produtora cultural, não é diferente. Ainda mais isso que você diz de espaços de liderança, eu ainda me sinto tendo que provar o meu valor, sabe? A minha capacidade, melhor que valor. A capacidade que eu tenho
de pensar algo, de planejar algo, porque às vezes eu me sinto questionada. E fico pensando, poxa, eu sou hoje, né, diretora executiva do festival de música. Eu não quero ter que ficar dando carteirada. Eu não acho eu não gosto de lidar dessa maneira. Mas às vezes eu falo para uma pessoa, tira esse tripé daqui, sabe? Isso aqui pode atrapalhar tal coisa. E aí eu tenho que ter um debate sobre isso, que eu fico assim, eu tenho uma intuição bem grande de que se fosse o outro diretor do festival dizendo a mesma coisa, não teria um debate tão grande, sabe? Então, assim, a gente tem que sempre ficar se provando. Eu não sei se você compartilha dessas experiências, mas assim, principalmente nos 2 lugares que eu trabalho mais, que é o teatro e a música, lidando com isso bastante o tempo todo. Inclusive, tendo, assim, um questionamento da minha própria força, sabe? Teve um processo seletivo que eu participei, que eu estava em uma entrevista, e aí, para falar de coisas boas minhas, né? Eu falei que eu tinha, como sou também artista, uma sensibilidade para olhar para algumas questões e poder resolvê-las, por exemplo. Isso foi questionado como se fosse uma fraqueza, né? Tipo, mas se você é sensível, você vai conseguir lidar se alguém for bruto com você? E aí eu tenho que explicar que sensibilidade é diferente de fraqueza, que ser sensível não significa que eu vou chorar e não conseguir resolver uma questão. Para mim, sensibilidade é sinônimo de força, né? Você conseguir ter flexibilidade, sensibilidade, olhando para o mundo e conseguindo resolver alguma coisa, eu via como positivo, né? E tive esses questionamentos ao falar sobre isso. Será, Ana? Será que você vai ser capaz de resolver alguma coisa difícil em algum momento de enfrentamento? Ou essa sensibilidade te atrapalha? Sabe? Então, assim, a gente tem que sempre se blindar e ter que mostrar força de algum jeito, que é o que eu acho que eles querem ver, sabe? Eu não topo isso, não. Mas eu fico com a impressão de que talvez a gente precisa ser bruta, sabe? Para conseguir que as coisas aconteçam no tempo que você quer, por exemplo. Eu até não comentei, depois que eu me formei em artes cênicas, fiquei 2 anos morando em São Paulo. E lá eu trabalhei também como técnica de luz, né? Operação de luz, tal, de teatro. Mesma coisa. As técnicas de luz, de som, também têm esse enfrentamento. Porque se eu chego como iluminadora num teatro, e geralmente, pelo menos os lugares em que eu fui, eram homens os técnicos do teatro para montar uma luz comigo, mas até a afinação da luz era questionada, sabe? Ou até, tem certeza que é isso que você quer fazer? Poxa, tenho. Eu tô aqui fazendo o meu trabalho, eu tenho certeza, eu sei do que eu estou fazendo, respeite. Eu tô fazendo a minha função, sabe? Eu mereço respeito por isso. Com certeza. Ana, eu compartilho absolutamente com todos esses cenários descritos. Os projetos que eu trabalho, eles são também mais voltados para o audiovisual, para música e artes visuais. Eu acho que, exceto artes visuais, que é um pouco mais equilibrado, a música e o cinema, eles são espaços ocupados majoritariamente por homens, né? E para além da abertura, o problema da abertura de inserir novas mulheres ou ocupar cargos, subir dentro desses espaços, né, desses ambientes de trabalho, há sempre o questionamento e em cima do questionamento, muitas vezes, a busca pela validação masculina, né? Então, isso é uma posição de extremo desconforto, extremo desrespeito e assim, precisa ser combatido. Eu acho que quanto mais a gente se une, discute e tem esse debate com os homens, né? Inclui esses homens no debate. Essa conversa, eu acho que é muito importante. Eu tive a ideia de fazer esse programa
para enaltecer e trazer essas mulheres que são potências, assim, dentro da cultura de Londrina. E vai faltar episódio para conseguir mostrar isso, foram só algumas delas. Mas, e a ideia é que muitas mulheres se inspirem, mas esse debate tem que ser trazido para uma mesa com homens, né? Essa conversa é deles também. Sim, tem que ser deles também. E eu fico feliz, até sei quais são as outras pessoas, as outras mulheres que eu também admiro que estão participando desse projeto com você. E se a gente vê, assim, olhar para os projetos aqui de Londrina, você vê que as coordenações, as equipes podem ter vários homens, mas assim, tem muitas coordenações, tem muitas mulheres fazendo. São muitas mulheres organizando, são muitas mulheres coordenando equipes, são muitas mulheres fazendo, sabe? A gente ainda tem que lidar com algumas coisas, sério, é a gente que está fazendo. Como é que será que a gente enfrenta isso de forma prática? Além de incitar o debate, além de colocar um posicionamento, como é que você tem alguma ideia assim de como que a gente poderia fazer? Bom, vou elaborar agora assim com você, né? Eu penso que esses debates, por exemplo, que você está trazendo agora, são uma forma. Eu acho que cada vez que a gente tem um espaço para falar sobre isso e denunciar essas situações é importante. Acho que a gente não tem que ficar calada, sabe? Então, criar espaços de debate em reuniões, em podcasts, em lives, o que a gente puder. Assim, a gente tem aí, e a pandemia até que eu não vejo coisas boas na pandemia, né? Eu não vou falar dessa forma. Mas uma coisa assim que a gente se habituou foi de usar as redes. Eu não usava muito, sabe? Mas assim, poxa, a gente sabe agora fazer um Google Meet, né? Eu nunca tinha ouvido falar em Zoom, né? Ou abrir uma live, a gente tá fazendo lives com pessoas de fora. Então, vamos trazer para discussão e que outras mulheres de outros lugares que também fazem, sabe? Eu posso fazer isso, né? Agora eu tenho um espaço, eu vou falar. No meu caso, como atriz também, se eu trago questões femininas no teatro também, né? Eu acho que é importante que a gente fale sobre as nossas experiências. Então, né, nos meus trabalhos, nos meus 2 últimos solos, por exemplo, eu trago questões femininas. Eu acho que isso também é uma maneira, né? Via estética, mas de trazer questões femininas. Acho também que a gente tem que estar nos espaços públicos, né, nos espaços políticos para debater essas coisas. E que não seja mais, sabe, que a gente vá conquistando nossos espaços com o tempo, sabe? Hoje, por exemplo, entre as pessoas que eu conheço, que conhecem meu trabalho há muito tempo, existe um respeito, mas, nossa, eu vou ser respeitada, eu vou precisar ficar cavando espaço sempre, sabe? Exaustivo. É uma pressão muito grande também, é pesado. E eu acho que tem essa coisa do ser, porque nós estamos aqui enquanto mulheres, enquanto fomos apresentadas para o mundo, nos identificamos dessa forma, seguimos dessa maneira, e só por isso há algum tipo de distinção. Chega uma hora que fica muito cansativo. Eu espero que daqui a 50, 100 anos isso não seja um tema. E que esse podcast seja olhado como... Nossa, você acredita? Você acredita nisso? Há 100 anos atrás estava acontecendo isso? Tem uma... eu nem sei qual é o nome da revista, assim, mas eu vi no Facebook, essas postagens de Facebook, assim, como que era uma revista 50 anos, né? Há 50 anos, e aí a gente olha a capa e tem essa impressão, né? Fica com essa impressão. E, na verdade, assim, algumas pessoas continuam com esse mesmo pensamento ainda, né? E sempre haverá. Eu acho que é uma mudança a muito longo prazo. E talvez a gente não esteja aqui para ver, mas estamos aqui e muitas outras vêm atrás. E isso é importante, eu acho, né? Que a gente traga essas discussões. Esse podcast que você está fazendo é bem importante. Inclusive, muito obrigada por isso, por esse espaço. Que a gente traga essas questões
para que as próximas pessoas que estejam vindo já tenham também espaço, né? Venham. E chega chegando. Venham, mulheres. Venham. Muito bom. Seguindo isso, vamos dar dicas para pessoas, especialmente mulheres, que queiram se profissionalizar, entrar no mercado de cultura. Tem alguma dica? E aí, livre, pode ser algum curso ou oportunidades, se joga. Bom, eu comecei, né, trabalhando como assistente de produção. Na verdade, como guarda de instrumento, né, mas assim, com produção, como assistente de produção. Eu acho interessante você ganhar experiência trabalhando em projetos assim, né? Sendo assistente de um produtor, colando nele, prestando atenção no que ele faz, fazendo pergunta. Eu acho que a gente também tem que ter essa abertura, sabe? Para, inclusive, até desculpa sair um pouco do assunto, eu como coordenadora de produção, eu gosto de chamar para trabalhar na equipe algumas pessoas que acabaram de se formar em artes cênicas, por exemplo, e que têm interesse em trabalhar com produção. Exatamente para abrir esse espaço, sabe? Acho que vem de nós uma necessidade de abrir um espaço para que as pessoas entrem, e dessas pessoas esse interesse e pergunta tudo mesmo. Acho que assim é o momento, estágio, sabe? Eu acho que a prática, no caso da produção, ensina muito. Existem cursos, inclusive agora nesse momento de Aldir Blanc estão abrindo vários editais com cursos, né, bolsas de qualificação, que são muito interessantes e que dão várias dicas focadas, né, em alguns assuntos determinados, mas acho que é importante que haja essa abertura, esses cursos de qualificação. Existem oficinas de gestão, oficinas de produção. Acho que tudo isso é importante, porque você vai ouvir alguém que tem experiência falando. Mas que, na verdade, a gente aprende muito na prática, exatamente porque é lá que vão ter esses imprevistos que a gente estava comentando, né? Então, eu acredito que buscar projetos para você entrar antes de... ou paralelamente também ir treinando, escrever os seus próprios projetos. Sim, total. Uma coisa que eu me lembro que eu, na verdade, eu sou espectadora, né? O mundo cultural começou enquanto espectadora. Eu não, assim, até cheguei assim a fazer teatro de sombra na escola, fiz muito curso de música e não sei o quê. Mas eu via que eu não tinha muita dedicação artística, embora gostasse muito. E aí fui, enquanto espectadora, sempre muito presente ali nas poltronas, assistindo coisas. E quando eu percebi que era com isso que eu queria trabalhar, mudou muito a minha visão do frequentar eventos e atividades culturais. E ali eu sempre observava quantas pessoas tem trabalhando aqui. Quais equipamentos precisam? Nossa, esse cenário deve ter sido difícil para carregar. Quem que ficou na bilheteria? Nossa, e será que atrasou? Quem é que pagou por esse evento? Como é que é financiado? Então, uma dica aí também, pessoal, é ser espectadora. E ter esse exercício de observação. Sim. Nossa, total. Eu acho que é isso mesmo. Ter esse exercício. Você foi perfeita agora. Estar nos espaços. Se você quiser trabalhar com cultura, esteja nos espaços. Conheça os eventos, né? Acho que você tem que estar, assim, entender. Porque como é que organiza? E analisa. Aí também, penso, isso que eu falei, né? Procura... começar a ver lugares em que você possa fazer um estágio, trabalhar como assistente em outros projetos antes dos seus, ou paralelamente aos seus, para você também ter essas experiências, né? E quando você for escrever o seu próprio projeto, você vai pensar em tudo isso, inclusive, né? O transporte do cenário, tal, né? Se você
não sei, pode falar sobre escrever um projeto, por exemplo? Se você tem o seu próprio projeto, por exemplo, que eu falar um pouco do que eu faço, tá? Que primeira coisa que você precisa fazer, ler um edital. Você tem que ler o edital. Pode ser chato e pode dar preguiça, mas você não começa a escrever o projeto sem ter estudado ele. E normalmente os editais eles têm um período de uns 30 dias aí, ou mais até. Então tem um período bom para você escrever. Então não deixa para a última hora, sabe? Começa a escrever ele desde o começo, porque dúvidas vão surgir enquanto você estiver fazendo. E existe sempre um espaço para que essas dúvidas sejam tiradas, né? E aí é nessa hora que quando você assiste as coisas, está nos eventos e pensa na bilheteria e tal, é nessa hora que você vai planejar, né, toda a execução do projeto, que você vai tendo ideia. Para esse dia, então, precisa... Olha, tinha alguém na bilheteria, tinha alguém organizando a fila. As pessoas vão passar o dia inteiro, elas vão comer? Então precisa de alimentação. Quando você vai fazendo esse exercício de imaginar, né? Pode ser de imaginar como é que vai ser o dia, você vai conseguir organizar, né? Sempre contando que vai ter os imprevistos, mas você vai conseguir organizar o cronograma do que você precisa, montando o seu orçamento, entendendo se seu projeto é viável naquele edital, mudando ele, sabe? Isso é fenomenal também, fazer esse exercício de imaginação enquanto trabalhadora da cultura e enquanto espectador, né? Então, você está imaginando seu projeto e se você está trabalhando nesse projeto e tem uma equipe de 5 pessoas, como é que vai ser o dia de trabalho? A gente vai montar, a gente vai comer, tem banheiro, tem uniforme, com que roupa a gente vai, que horas a gente chega, né? Que horas vai montar o palco? Quem é que vai montar? Quem é que vai ficar na bilheteria? Fazer todo esse como se fosse um caminho do trabalhador e da trabalhadora dentro de um evento específico. E fazer também esse caminho do espectador, para entender aonde estão essas lacunas, né? O que falta? Será que precisa de alguém sinalizando onde senta? As cadeiras, né? O ambiente está bem limpo? Pode entrar com bebida, não pode? Como é que funciona? Nossa, fui como espectadora e atrasou meia hora. Eu cheguei aqui com antecedência e atrasou para entrar e atrasou meia hora. Achei ruim isso, vi as pessoas reclamando. Então, vou planejar o meu não vai... O que eu faço para não atrasar, né? Essas coisas. Ana, e aí vamos explicar o beabá de um projeto cultural. Como é que faz? Você tem um projeto que é seu ou um projeto de alguém e você quer que ele avance e, não sei escrever, não sei como que é. Vamos explicar as etapas de uma produção. Tá. Primeiro, acho importante a gente anotar as nossas ideias, né? Às vezes a gente vai tendo ideias, anota as ideias, antes mesmo de saber para onde se você vai escrever um projeto sobre ela, né? Tem que ser... Acho que é muito gostoso quando o projeto é nosso, assim, sobre o que eu quero falar, o que eu quero fazer, né? O que eu quero? Primeiro, acho que é a primeira coisa. Aí, abre um edital. Primeira coisa, até já falei isso, leia o edital. A primeira coisa, anota tudo o que você precisa, as etapas. E tem algumas chatices de edital, assim, vou chamando de chatice aqui, que é uma parte burocrática que a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes, em alguns editais, a gente tem um projeto super legal, viável, mas acaba não sendo habilitado por conta de uma carta de anuência, de um documento que a assinatura tinha que ser imprimir, assinar, escanear, e você colou a sua assinatura, alguma coisa. Então, lê mais de uma vez esse edital e lê com calma e anota tudo, sabe? Para que você se enquadre nele. Aí você tem a tua ideia. Uma das partes da produção é essa de elaboração e criação da ideia. Então, você precisa conseguir escrever nos espaços que o edital dá, e normalmente o edital te dá um espaço de apresentação, um espaço de justificativa e um espaço de objetivo. E esses espaços são muito importantes que você consiga escrever o que está na tua cabeça.
entendendo que quem vai ler não te conhece e que a pessoa precisa, através do que você escreve, visualizar o que você pensou. Então, por mais que você pense assim, é óbvio eu falar que naquela praça eu vou colocar um banheiro químico porque precisa, escreve. Sabe? Escreve. Se você vai divulgar com um carro de som, escreve tudo, porque a pessoa precisa e depois lê e mostra para alguém. Eu sempre faço isso depois que eu escrevo um projeto, mostra para alguém ler, para ver se a pessoa entendeu tudo o que você queria fazer. Isso é muito importante, sabe? Paralelo a isso, eu já começo a trabalhar o orçamento desde o começo. Embora o orçamento do projeto seja a última coisa que você fecha, ele começa lá no início. Por quê? Porque você precisa conseguir que a sua ideia se enquadre nesse orçamento. E, de repente, tudo que você quer, às vezes, não cabe. Então, você vai escrevendo e elaborando o projeto enquanto você vai vendo quanto cada coisa custa. Para que você não prometa coisas... Né, proponha, não é prometa, você proponha que vai fazer coisas e depois o seu orçamento não dê conta. No Promic, por exemplo, no caso dos editais de bolsa de independentes, nem pedem planilha orçamentária, mas é importante que você faça, porque você precisa ter, com esse dinheiro, conseguir fazer, né, o que você está propondo. Eu também já entro em contato desde o início com a equipe fundamental, assim, a equipe, a primeira do projeto. Então, para esse projeto acontecer, por exemplo, um projeto de teatro, quais são os atores que precisam para esse teatro? Ele vai ter diretor ou não vai? Precisa de um técnico de som ou não? Sabe, quem que eu preciso para fazer ele acontecer? E já fecha com essas pessoas, sabe? Para que isso também você vai colocando no orçamento. A partir daí, você vai conseguindo entender o que dá mais para você colocar no seu projeto, para além do que precisa para ele existir mesmo, sabe? E sempre dar uma olhada nas contrapartidas, que são muito importantes para que o projeto, né? Normalmente, o edital, ele te pede contrapartidas que contemplem os anseios daquele edital específico. Então, assim, o que eu preciso de contrapartida? Elenca, explica, tudo. Mas também tenha em mente que você tem o que cabe dentro do seu orçamento, respeitando os trabalhos de cada um, sabe? Eu tô falando isso porque, por exemplo, né, estava citando que a gente está em Londrina, o Promic. As bolsas, elas não são tão grandes. E a gente acaba... Para conseguir pontuar e passar, a gente acaba colocando tanta coisa que a gente vai fazer, sabe? Para poder passar. E aí, às vezes, acaba que um projeto de criação vira uma criação e uma circulação, né? Então, assim, proponha contrapartidas também que respeitem o teu trabalho, o tanto de tempo que você vai fazer, para que as pessoas também sejam remuneradas, porque, né, para que a equipe seja remunerada e você consiga executar o seu projeto respeitando as contrapartidas. Não sei se ficou claro o que eu estou dizendo, sabe? Mas que seja justo, que seja justo. E também nos editais que existe um espaço de planejamento, que aí até o que a gente estava comentando lá do cronograma. Então, assim... Tudo que você vai precisar para fazer acontecer, você acaba pensando enquanto você está elaborando o edital, porque você tem lá, você tem que colocar etapas de pré-produção, o que é que você vai fazer. Isso tudo também te ajuda a se organizar, sabe? E, bom, acho que até já falei, mas repito, não deixa para começar na última semana, porque é trabalhoso, são vários documentos, são cartas de anuência, de pré-reserva, tudo que você precisa. Se você se adianta, você entrega no prazo, tranquilo. E é isso, né? Um projeto bem escrito e aprovado, né? Ele pode até sofrer algumas alterações. Pô, cronograma, né? Alguma coisa assim. Mas já tendo isso completamente desenhado, é só seguir, né? Assim, entrar em contato com as pessoas com antecipação,
ter esse tempo de marcar os espaços onde isso vai acontecer, pedir as autorizações necessárias, alvarás e licenças, né? Pô, vai fazer em praça um espaço público, vamos pedir autorização da CMTU. E registra tudo. É. Cada etapa que a gente faz, a gente registra. As burocráticas, as de processo criativo, com quem você falou. Se for viável, faça contrato, porque no fim você tem que prestar um relatório, né? Quando você escreve um projeto, você faz uma proposta, você executa essa proposta e você apresenta um relatório mostrando que você fez tudo o que você propôs. Então, durante toda a execução do projeto, vai registrando e vai guardando, né? Vai arquivando tudo que você precisa para essa prestação de contas que acontece depois. E aí, então, tem essas etapas de produção, né? Essa parte da criação, aí tem essa outra etapa da produção, que é a de infraestrutura e logística, e tem a etapa da comunicação. Então, estratégias de divulgação, se você vai contratar uma assessoria, se você mesmo vai fazer, como é que você vai fazer, você também já tem que se planejar antes. E também a parte administrativa, né? Então, são bastantes coisas são bastantes coisas para cuidar. A gente entende também que existem muitas variáveis, há uma certa fórmula, né? Que é a pré-produção, a produção, a execução, depois a prestação de contas. E isso tem variáveis específicas de cada projeto, de cada linguagem artística. Mas isso também, as atribuições e as funções, elas também variam de acordo com a grandeza daquele projeto. E a grandeza também muito se determina pelo orçamento. Então, dentro de um projeto de bolsas, por exemplo, do Promic, que tem um orçamento mais reduzido, acaba se acumulando muitas funções. Então, às vezes, você mesma que tem que fazer a assessoria, você mesma que tem que fazer a prestação de contas, enfim. Há muitas vezes que se tem uma pessoa específica para cada coisa, como é o caso do Festival de Música, que embora acumule muitas funções também, mas lá tem uma assessoria de imprensa, lá tem uma equipe de comunicação, e acaba que a função de produtor muitas vezes é de gerir todos esses departamentos e alinhar todo mundo para que tudo aconteça suavemente. Perfeito, exatamente. Existem essas demandas diferentes, tem uma diferença entre você fazer o seu próprio projeto, tem uma diferença entre você trabalhar no projeto dos outros, tem uma diferença entre um projeto que tem o fomento municipal, quando é lei federal de incentivo, né? Também já é diferente, inclusive a maneira de escrever o projeto, de prestação de contas já é outro também. O porte do projeto, né? É um projeto de R$20 mil e um projeto de R$1 milhão, né? Existe. E isso, Marina, é na experiência mesmo, que a gente vai entendendo as diferenças e tal. É isso. Muito bom. Ana, então, para amarrar essa conversa maravilhosa, Ana, sugira um livro. Um livro. Bom, eu vou sugerir Água Viva, da Clarice Lispector, que é um dos meus livros preferidos. Ele é a base do meu solo na gaveta de baixo e continuo trabalhando com ele agora no meu mestrado. Então, leio ele bastante. Lindo! Ela sugere uma série. Chaves. Eu não sou muito de assistir série, na verdade, mas, Chaves. Posso sugerir mais uma? Breaking Bad, que falaram tanto, eu assisti, realmente é incrível. Ela sugere um filme. Blancanieves. É um filme espanhol que eu assisti no Festival Quinorte de Cinema. Bem lindo. Ela sugere um disco, um álbum musical. Tantos. Eu vou sugerir um que eu tava escutando ontem, Linda Quebrada, Pajubá, remix. Boa! E vou fazer um convite para todas e todos os ouvintes a conhecer o trabalho de atriz da Ana Karina. Tem alguns filmes lá no site da lestbr.com.
Tem algumas coisinhas lá. E eu acho que deve ter no mundão da internet. Coloca lá Ana Carina Barbieri, que deve encontrar algumas coisas de registro. E para acompanhar o seu trabalho de teatro, seus trabalhos de produção, queria que você nos passasse um contatinho, um Instagram. Como é que a gente acompanha? Bom, o meu Instagram é Ana K. Barbieri, Cia do Terno de Teatro, Cia Kiwi de Jaqueta e Arlequino Producão Cultural. Arlequino com K. Arlequino com K, Producão Cultural. Maravilha. Ana, muito, muito obrigada pela sua presença, por dividir toda a sua experiência, um pouco da sua experiência. Foi muito divertido estar com você e muito enriquecedor. Eu acho que a gente tem que trazer debates e também protagonizar as mulheres que são tão importantes para a história da cultura de Londrina. Obrigada. Eu que agradeço, Marina, pelo espaço e queria te parabenizar e agradecer também por esse podcast, que eu acho que é bem importante trazer essas pautas que você está trazendo agora. Obrigada. Vamos agradecer também à Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, que através do Promic patrocina esse programa. Então é isso. Obrigada por ouvir até aqui. Até mais. Eu sou Marina Bigardi e você ouviu o podcast Como Elas Fazem. Esse programa é patrocinado pela Secretaria Municipal de Cultura de Londrina através do Promic e tem o apoio da Produtora do Leste.